Olha, bom dia a todos. No jogo do CRB nós tivemos duas falhas defensivas e nas duas falhas a gente tomou o gol. Ou nós tomamos o gol porque nós deveríamos ter feito algo diferente. Nos dois lances isso ficou claro revendo a partida. Seria um jogo de 0-0 caso a gente não tivesse errado. Naquela altura o empate seria importante, porque sempre que você perde, você valoriza o empate, né? Agora, todo jogo a gente tem que fazer alguma coisa diferente. E eu estou me atentando a isso já há um certo tempo. A gente não pode entrar em campo jogando da mesma forma todas as partidas, porque todo mundo está assistindo o Goiás. O Goiás vem bem no campeonato, isso de certa forma chama a atenção de todo mundo. Os adversários estão monitorando tudo que nós fazemos e eles vêm dispostos a bloquear, que é o que a gente faz também. Quando a gente vai jogar fora de casa, ou mesmo jogando dentro da serrinha, a gente tenta neutralizar as peças adversárias para que você tenha um volume de jogo maior. Então, por isso, a gente tem que sempre ter uma carta na manga, ou seja, de forma tática, fazendo com que algum atleta jogue em determinadas partidas diferente, ou a gente vai sofrer porque a mesmice te leva ao fracasso. Então, nós temos que entender isso e, ao longo da semana, fazer algo diferente. Olha, normalmente os técnicos portugueses, e eu já enfrentei vários deles, eles têm uma armação tática bem padronizada. Não sei se já deu tempo do Rui Duarte fazer isso com o Atlético, mas normalmente são equipes organizadas que arriscam pouco. Mas é óbvio que cada um tem a sua maneira de enxergar o jogo. Até nas observações e para montar a estratégia do jogo, a gente não teve tanta coisa, porque ele vai estrear nesta partida, embora ele já estivesse dando treinos aí há mais tempo, mas ainda é cedo para você ver a cara do treinador numa equipe. Eu espero ainda muito e estou analisando muito o time do Atlético de forma individual. Aquilo que os atletas podem fazer, obviamente a gente já conhece todos os atletas, sabe do potencial, e aí você vai agregando a parte tática a eles, mas a estratégia montada está muito em cima da parte individual de cada atleta. Olha, a postura do Goiás, enquanto eu estiver aqui, vai ser uma postura agressiva de um time que quer ganhar o jogo. Eu não abro mão disso, de uma equipe que jogue para frente, que obviamente em um outro jogo vai ter dificuldades, porque o futebol impõe dificuldades. A gente tem visto o Mundial de Clubes aí, o quanto que as equipes, mesmo aquelas equipes que ninguém esperava nada, estão se apresentando bem e estão gerando dificuldade, fazendo gols nas grandes equipes. Enfim, a Série B não foge a isso também, é um futebol extremamente competitivo, mas eu espero sempre o Goiás jogando dentro ou fora, uma equipe agressiva, com transições rápidas, buscando o gol a todo instante. Olha, essa é a grande armadilha do futebol. Você achar que você já ganhou o jogo, porque ninguém ganha o jogo antes. O Atlético tem uma vitória nos últimos 6 jogos, mas ele ganhou de alguém. Então, se ele ganhou de alguém, ele pode ganhar de outro alguém. A gente não pode, de maneira alguma, desmerecer ninguém no campeonato, até porque todos os atletas que estão ali, diariamente, eles trabalham. E esse é o maior erro das equipes que estão à frente e são surpreendidas pelas armadilhas do futebol. Qualquer equipe, e o futebol e o Mundial de Clubes tem nos mostrado isso, que qualquer equipe tem condições de vencer qualquer time no planeta. Basta você ser aplicado e tomar as decisões certas na partida. Eu venho cobrando muito a atitude dos nossos jogadores exatamente para isso, para que a gente não caia nesse erro de achar que o jogo já está ganho. De maneira alguma, não está ganho. A gente vai ter que construir a vitória e talvez por isso a gente tenha sido consistente até aqui. As derrotas, elas fazem parte do caminho. E às vezes elas são benéficas para exatamente não te gerar um excesso de confiança exagerado para que você realmente cometa erros. Vamos lá. O Antony teve a oportunidade dele diante do Atlético,
ele cometeu alguns erros na partida que são totalmente normais para um garoto que está subindo. De repente a gente contrata o Tite e obviamente que o Tite ele chega com um know-how, com uma experiência para um jogo fora de casa, e eu não posso contratar um jogador desse quilate e fazer a entrada de um outro jogador. Isso é uma questão de coerência. Se nós fomos atrás do Tite, é porque naquele momento a gente precisava de um jogador experiente para entrar em campo e fazer. E no meu ver, o Tite fez um grande jogo, porque ele chegou na quarta-feira e teve, com dois dias de treinamento somente, ele teve que entrar em campo e desempenhar. E quem joga futebol sabe o quanto é difícil você chegar e ter que jogar depois de 2 dias. Sobre os atletas, os zagueiros, o Messias já está em fase final de retorno, o Luiz Felipe ainda sente dores e o Lucas Ribeiro teve uma consulta essa semana e há uma dúvida entre ter que fazer uma cirurgia ou não, para que a gente defina aquilo que vai ser melhor. Sempre para o atleta a gente tem que pensar no ser humano também. Ele teve um afundamento na testa e ninguém quer que o atleta se dedique somente ao futebol em prejuízo do seu estado de saúde. Então, por isso é que ele está ainda aguardando orientações médicas para saber se faz a cirurgia ou não. Hoje é dia 22 de junho, até abrir a janela, muita água vai passar por baixo da ponte. Eu não posso te falar o que vai acontecer lá na frente, até porque nessa última janela nós tínhamos dito que não faríamos mais nenhum tipo de contratação, e aí 2 zagueiros batem a cabeça no jogo e a gente tem que contratar. Então, eu não tenho como antecipar nenhum tipo de notícia, porque o futebol ele é extremamente dinâmico. A gente sabe que o que eu estou te falando hoje aqui não serve para amanhã ou depois de amanhã. Então a gente tem que esperar. Eu estou satisfeito com o que eu tenho. Eu não tenho medo de perder jogador, porque se a gente tiver que perder jogador, certamente vai ser favorável ao clube, ou financeiramente, ou por outro aspecto. Então nós estamos aqui exatamente para ir corrigindo aquilo que for acontecendo ao longo do tempo, para que a gente possa ter sucesso. O mais importante é que o Goiás chegue ao seu objetivo, que é o acesso, se possível sendo campeão. A gente sabe o quanto é difícil esse campeonato, e os jogos aí diariamente eles têm mostrado isso daí. O mais importante é a gente estar focado aqui naquilo que nós temos que fazer ao longo dos dias e nos jogos.